Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um Dá o que Pensar. Estamos aqui no nosso videocast comentando a obra de Stephen Pressfield, A Guerra da Arte. Semana passada, nós refletimos um pouco sobre o que eu faço. E hoje nós vamos continuar a leitura e os comentários na segunda parte, que é o que eu sei, e depois a vida não vivida. A primeira parte, que diz o seguinte: o que eu sei, é um parágrafo só. E ele diz o seguinte: há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e que os aspirantes a escritor não sabem, e o segredo é o seguinte: o difícil não é escrever, o difícil é sentar-se para escrever. O que nos impede de sentar para escrever é a resistência. Esse primeiro parágrafo já é uma pancada na nossa cabeça. E eu fico olhando para mim quando eu reflito, melhor dizendo, sobre essa passagem e vejo o quanto de fato eu procrastino, o quanto de fato eu adio decisões, o quanto de fato eu tento fazer coisas importantes nos momentos que me sobram. E aí o Pressfield vai dizer o seguinte: olha, o difícil é sentar-se para escrever. O difícil é criar a habilidade e a predisposição para ter tempo de qualidade para se fazer a coisa certa, ou a coisa importante, ou a coisa necessária. Quantas vezes, durante o nosso processo, e falo por mim, de criação, de reflexão, de trabalho, a gente simplesmente vai tocando a vida. E aí nós entramos na segunda parte, ou no segundo capítulo aqui, que é a vida não vivida, que também é outro ponto muito legal. O Pressfield vai dizer o seguinte: a maioria de nós possui duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Entre as duas, encontra-se a resistência. Você já levou para casa uma esteira ergonômica e deixou-a acumulando poeira no sótão? Fiz isso já. Já abandonou uma dieta, um curso de yoga, uma prática de meditação? Já se esquivou de um chamado para envolver-se numa prática espiritual? Para dedicar-se a uma vocação humanitária? Para consagrar a sua vida a um serviço dos outros? Já quis ser mãe, médico, advogado dos fracos e desamparados? Concorrer a um cargo público? Tomar parte numa cruzada para salvar o planeta? Fazer campanha pela paz mundial ou pela preservação do meio ambiente? Tarde da noite, já experimentou uma visão da pessoa que você poderia se tornar, da obra que conseguiria realizar, do ser realizado que você deveria ser? Você é um escritor que não escreve, um pintor que não pinta, um empresário que nunca se aventurou num empreendimento de risco? Então você sabe o que é resistência. Isso daqui é muito interessante, até do ponto de vista filosófico, porque se a gente pensar um pouquinho sobre o conceito de ato e potência, por exemplo, que é uma categoria da filosofia clássica, a gente vai ver que nós somos muito mais em potência do que muito mais em ato. E a plenitude do ser é o ser realizado em ato. É o ser que transforma a sua capacidade de potência em atualização. E aí os medievais vão trazer uma ideia que eu acho fantástica, que é o ego auxiliar, que é: nós só conseguimos ser um pouco mais e melhor por meio e através dos outros. Esse livro que está aqui, ó, esse livro de capa verde, que foi um livro que eu escrevi junto com um amigo meu, Márcio Costa, na pandemia, tem um capítulo que vai refletir justamente sobre isso. Sobre a sinfonia da vida, sobre essa capacidade de como lidar com uma vida em pandemia, né? Com uma vida em sofrimento. E em muitos sentidos, o nosso cotidiano, a nossa vida é uma vida pandêmica. Não porque ela está vivendo uma pandemia, uma epidemia, um sofrimento, mas porque ela está superabundada de ausências. Ela está permeada
de longitudes, de lonjuras, como diz Guimarães Rosa, né? Ela está permeada de lonjuras, e o que mais habita nela é essa vida não vivida que existe dentro de nós. Eu sei que à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente tem muito mais falta do que sobra em muitos sentidos. Porque à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos adquirindo a capacidade de entender que é preciso escolher. E a não escolha já é uma escolha. E à medida que nós vamos desenvolvendo essa capacidade, a gente vai entendendo que o nosso mundo ele vai ficando muito mais seletivo. A tal ponto que chega um momento onde é preferível ler velhas obras e velhos clássicos do que conhecer novas obras, talvez. Ah, Juliano, mas aí o seu mundo vai ficar muito limitado, muito restrito. Depende. Depende com o que você está convivendo, depende os cenários que você está enfrentando e depende dos contextos com os quais você está se habituando, porque viver é habituar-se. E habituar-se no sentido mais interessante do termo. Porque habituar-se não é apenas aprender a conviver ou aprender a normalizar. Porque, em geral, quando a gente fala de habituar-se em português, a gente está partindo do pressuposto daquela condição quase de normose, né? Aquela condição na qual a vida ela vai se estruturando e vai ficando no automático. Mas um outro sentido de habituar-se é passar a viver a partir de um hábitos. E aí vem o hábito, por exemplo, que os religiosos por muitos séculos usaram e alguns continuam usando ainda. Mas o hábito como essa forma de estruturar o próprio caráter, forma de estruturar a própria visão de mundo. É essa musculatura do caráter. Vamos usar essa expressão que não é minha, mas que é uma expressão que eu gosto muito, né? Que é, à medida que a gente vai vivendo, nós temos duas opções. Ou a gente é tragado pela existência, ou a gente vai adquirindo musculatura de caráter. E nesse sentido, há sim muita vida não vivida dentro de nós. E em geral, essa vida não vivida, ela aparece nos momentos de distração, nos momentos no qual a vigilância do ego ou do superego, como vocês queiram dizer, depende da abordagem que vocês estão trazendo, em geral do superego, sendo freudianos aqui. Quando as estruturas do superego elas diminuem, e aí, usando também uma outra categoria freudiana, o id aflora, e não sendo psicanalista nesse momento, o id aflora, e aí todas aquelas verdades não resolvidas brotam da nossa vida e ganham voz dentro de nós. Há sim, dentro de nós, muitas vozes anoitecidas. Não porque elas só despertam quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, mas sim porque elas cada vez mais ecoam dentro de nós como essa capacidade ou incapacidade de autoconciliação. Em muitos sentidos, nós vivemos o paradoxo da não conciliação. E se, à medida que a gente for vivendo, a gente for tomando consciência e chegando à constatação de que nós somos muito mais ausências que presenças, significa que nós somos inabitados. E aí tem um outro livro aqui nessa prateleira que eu gosto muito, que é A Cidadela de Antoine Saint-Exupéry, que ele vai dizer justamente isso, que ele fala, olha, a pior coisa que existe é um ser humano que viveu do trabalho dos outros. O que ele quis dizer com isso, falando da cidadela dele? Ele quis dizer um ser humano que nunca construiu nada a partir de si. Porque falando sobre a vida humana, e eu acho que esse texto é um texto de cabeceira que eu recomendo muito, ele vai trazer a seguinte ideia: o homem só é a partir do momento que se transforma. E como é que ele se transforma? A partir do momento que ele se coisa, usando uma expressão de Manuel de Barros, né? A partir do momento que ele se mistura com essa gramática expositiva da própria existência. E a partir disso, ele vai passando desse estado do não vivido, desse estado de uma potência mórbida, ou às vezes uma potência estática, para uma situação na qual a vida começa a se saborizar. E deste modo, a resistência, enquanto essa força de tração que ou nos joga para baixo, ou nos trava
e nos faz viver de forma cônica, né, como um cone por aí, ela de fato vai perdendo força quando a gente começa a olhar para outros horizontes. Em geral, quando a gente começa a olhar mais amplo, mais longe. O Manuel de Barros, numa expressão muito feliz, ele vai chamar isso de alargador de horizontes. Quando nós começamos a alargar os nossos horizontes, e o Einstein, de certo modo, também traz isso, a nossa vida não cabe mais naquele exoesqueleto que nos prendia. Só que para isso é preciso iniciar esse primeiro trabalho, que, como nos ensina Pressfield, o difícil não é escrever, o difícil é sentar-se para escrever. E aí, falando sobre a resistência, o Pressfield continua o texto dele dizendo o seguinte: a resistência é a força mais tóxica do planeta. É fonte de mais infelicidades do que pobreza, doença e disfunção erétil. Ceder à resistência deforma nosso espírito, atrofia-nos e nos torna menores do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, e eu acredito, deve considerar a resistência um mal, pois nos impede de alcançar a vida que Deus planejou para nós, ao dotar cada ser humano de seu próprio e único gênero criativo. A palavra gênio vem do latim genius, ou genius. Os romanos usavam-na para designar um espírito interior, sagrado e inviolável, que nos protege, guiando-nos para a nossa vocação. Um escritor escreve com seu gênio. Um artista pinta com o seu. Todo aquele que cria o faz a partir desse centro sagrado. É a morada da nossa alma, o receptáculo que abriga nosso ser potencial e o nosso farol, nossa estrela polar. A essa altura vocês podem estar pensando, cara, beleza, mas tudo isso é uma divagação enorme, cara, porque não é assim a vida não tem todo esse sabor, todo esse brilho e tudo mais. E eu confesso que há dias que ela não tem mesmo, não. Mas o ponto que o Pressfield, creio, está trazendo aqui é o seguinte: a gente tem que sair do estado pasteurizado da vida. Em muitos momentos, nós não estamos vivendo o piloto automático, ou no piloto automático. Nós estamos vivendo de forma pasteurizada mesmo. E quase desnatada, sem sabor, insossa, como dizia a minha avó. Minha avó falava assim, essa comida não pode ser insossa. Comida tem que ter sabor, ainda que seja ruim. E hoje nós vivemos em um modelo de mundo que, por ser fast food, ou seja, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito ligeiro, é um mundo que nos obriga, nos constrange, nos aperta a dar respostas o tempo todo. E por termos a necessidade de o tempo todo estarmos falando sobre algo que nós não dominamos profundamente e que não temos tempo hábil, ainda que quiséssemos, para dominar, nós nos tornamos pasteurizados. E esse, à luz de Pressfield, é um espaço sublime para a resistência. Por quê? Porque a partir daí, no cotidiano silencioso das nossas amálgamas, no silenciano cotidiano da nossa vida, que a gente vai se perdendo, vai se esquecendo. A gente vai sofrendo quase que um Alzheimer espiritual. E o que é um Alzheimer espiritual? É quando, ao olhar para nós mesmos, nós nos achamos como estranho. Depois de muito tempo, estranhei-me de mim. Isso é quase poético. Mas a sensação profunda que isso implica é uma sensação muito complexa, que é uma sensação de quem se perdeu. Perdeu o próprio gênio, perdeu a própria singularidade. E continua Pressfield. Todo sol lança uma sombra, e a sombra do gênio é a resistência. Por mais forte que seja o chamado da nossa alma para a realização, igualmente potentes são as forças da resistência reunidas contra ele. A resistência é mais rápida do que o projétil de uma arma,
mais poderosa do que uma locomotiva, mais difícil de renegar do que a cocaína. Não estamos sozinhos se formos dizimados pela resistência. Milhões de mulheres e homens bons foram derrubados antes de nós. E o pior é que nem ficamos sabendo o que nos atingiu. Eu nunca soube. Dos 24 aos 32 anos, a resistência me jogou 13 vezes da costa leste para a costa oeste, nos diz Pressfield. E novamente para o leste, e eu nem sequer sabia da sua existência. Procurava inimigo em toda parte e não conseguia vê-lo bem diante de mim. Esse relato é bem curioso, bem interessante, porque é isso. A mitigação da existência ou o assenhoramento da resistência, ele acontece de forma silenciosa. Ele acontece de forma cotidiana. Porque nós não percebemos que nós estamos mudando. E quando a gente percebe, muita coisa, muita água já passou debaixo dessa ponte. Você provavelmente, continua Pressfield, já ouviu a história. Mulher fica sabendo que tem câncer, 6 meses de vida. Em poucos dias, pede demissão do trabalho, retoma seu sonho de compor canções que abandonou para cuidar da família, ou começa a estudar grego clássico, ou muda-se para a cidade e dedica-se a cuidar de bebês com AIDS. Os amigos da mulher acham que ela enlouqueceu. Ela mesma nunca se sentiu mais feliz. Há um pós-escrito. O câncer da mulher começa a regredir. É necessário tudo isso? É preciso encarar a morte para nos levantarmos e confrontarmos a resistência? É preciso que a resistência aleje e desfigure nossas vidas para despertarmos para a sua existência? Quantos de nós se tornaram bêbados e viciados, desenvolveram tumores e neuroses, sucumbiram a analgésicos, mexericos e uso compulsivo do telefone celular, simplesmente por não fazer aquilo que nossos corações, nosso gênio interior, nos impede a fazer? A resistência nos derrota. Se amanhã de manhã, por algum passe de mágica, toda a alma atordoada e ignorante acordasse com o poder de dar o primeiro passo para ir atrás dos seus sonhos, todo psiquiatra na lista telefônica, olha só, está falando de lista telefônica, ou no Instagram, ou nas redes sociais, ou no Google, fecharia as portas do consultório. As prisões se esvaziariam. As indústrias de bebidas alcoólicas e de cigarro iriam à falência, assim como os negócios de comida pronta de má qualidade, de cirurgia cosmética e de propaganda de entretenimento instrutivos, entre aspas, na TV. Sem mencionar a indústria farmacêutica, os hospitais e a profissão médica do alto a baixo. Os maus tratos domésticos se extinguiriam, assim como o vício, a obesidade, as enxaquecas, as fúrias no trânsito e, por que não, a caspa. Olhe no fundo do seu coração. A menos que eu seja louco, e pode ser que sim, isso quem está falando sou eu, não o Pressfield. Agora o Pressfield. Nesse mesmo instante, uma vozinha fraca está sussurrando, dizendo-lhe, como já fez milhares de vezes, qual é a vocação que é sua e apenas sua? Você sabe. Ninguém tem que lhe dizer. E a menos que eu seja louco, você não está mais perto de tomar uma atitude em relação a ela do que estava ontem ou estará amanhã. Acha que a resistência não é real? A resistência o matará. Sabe? Hitler queria ser artista. Aos 18 anos, pegou sua herança, 700 conens,
e mudou-se para Viena para viver e estudar. Inscreveu-se na Academia de Belas Artes e, posteriormente, na Faculdade de Arquitetura. Já viu algum quadro dele? Eu também não. A resistência o derrotou. Pode achar que é exagero, mas vou dizer mesmo assim. Foi mais fácil para Hitler deflagrar a Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco. Esse texto não precisa de muitos comentários. Eu acho que ele já diz muito sobre nós e sobre as nossas vicissitudes. Quando eu leio esse texto e olhando para mim, não estou fazendo sermão aqui, ou fazendo demagogia, ou dando bons conselhos. Eu acho que eu já passei dessa fase. Mas quando eu olho esse texto, a mensagem, a imagem que me vem à mente é uma imagem de fato, como eu estou lidando com as minhas telas em branco. Como eu estou lidando com as minhas cotidianas vozes anoitecidas, que por estarem anoitecidas, talvez gritem mais do que outras vozes que ficam aí. Quantas pessoas que eu conheço morreram daquilo que não viveram? E aí o câncer a matou? Sob a forma de um psicossomatóide, veio sob a forma de câncer, veio sob a forma de sofrimento, veio sob a forma de neurose, veio sob a forma de psicose, veio sob a forma de o corpo dizendo chega. Ou então, quantas vezes nós delegamos o mistério da nossa consciência para outras coisas? Nós hoje vivemos uma sociedade de entorpecentes. As redes sociais, televisão, bebida, álcool. E às vezes isso é também necessário. Porque a lucidez a pleno vapor, ela pode ser enlouquecedora. Já dizia lá o Erasmo de Roterdã, no Elogio à Loucura, né? Louco, existem dois tipos de louco. O louco que sabe que é louco e o louco que pensa que é são. Então, sábio também é, em alguns momentos, administrar essa loucura que nos constrange, que nos impulsiona. E que é vexatória, às vezes, porque nos envergonha, porque nos desinstala. Mas, por outro lado, e aqui vem um comentário genial do Pressfield, quando ele fala que, olha, o que gerou o Hitler do nazismo talvez tenha sido uma tela em branco que ele nunca conseguiu pintar. Ou que ele nunca pintou da maneira como ele pudesse pintar. É como Van Gogh, por exemplo, quando nas cartas a Theo, que é o irmão dele, que sustentava ele por muito tempo, sustentou ele por muito tempo, quando ele diz o seguinte, olha, eu não pinto aquilo que eu vejo, eu pinto aquilo que eu sinto. E nesse exercício de pintar aquilo que eu sinto, eu me resolvo com as minhas angústias. Né? Eu acho que aqui também é uma coisa importante. Ou Dostoiévski, quando fala lá do homem do submundo. E quem é esse homem do submundo? É aquele que, olhando o ralo da humanidade, entende que sim, grande parte da nossa vida, a gente se arrasta na mediocridade e somos tragados pela resistência. Se nós olharmos, por exemplo, lá nas Metamorfoses de Kafka, quando o personagem principal vira um inseto grande, alguns associam a barata, um baratão, e tudo aquilo que ele era, o provedor do lar, o querido, o trabalhador, o destemido, o mirado, né, o admirado, se transforma em incômodo e opróbrio. Talvez aqui nós tenhamos um grande convite que o Pressfield nos faz, que é: quais são as vozes anoitecidas que nós cultivamos cotidianamente e que estão conversando, por vezes gritando em nós, sobre a forma de dependência, sobre a forma de mania, sobre a forma de psicossomatóides, tá? Ou, como diz o Pressfield também, sobre a forma de caspa.
É muito interessante quando a gente olha essas estruturas, porque a resistência é a coisa mais tóxica que existe, segundo Pressfield. E não apenas por ela ser poderosa, mas por ela ser altamente presente na nossa vida. E aí vem uma frase do Dalai Lama, que o próprio Pressfield cita na sua obra, que é: o inimigo é um ótimo professor. E esse cara que está aqui, ó, Marco Aurélio, que é um filósofo que eu gosto muito, um imperador filósofo, né? Ele dizia uma coisa nas suas meditações que é muito interessante. Ele falava: olha, todos os dias quando você se levantar, pense que você vai encontrar pessoas que não vão te entender. Pense que você vai lidar com pessoas que não necessariamente querem o seu bem. Pense que você vai encontrar situações que, por mais bem intencionado que você esteja, não vão dar certo. E não é por isso que você deve se tornar uma pessoa pior. Mas pelo contrário, são essas situações que podem fazer com que você, de fato, descubra como você vai lidar com tudo isso. Os estoicos, que é uma corrente de pensamento que está muito na moda, mas está meio deturpada por aí, porque as pessoas acham que estoicismo é só praticar uma ataraxia do isso não me atinge, não tem nada a ver. A verdadeira ou a real ataraxia dos estoicos, que é bem contextualizada naquele período da queda do Império Romano e também antes um pouco da decadência do mundo grego, é um ato de humildade que nos diz o seguinte: olha, você é capaz de corrigir o outro quando todas as imperfeições que você tem dentro de si já tiverem sido resolvidas. Até lá, resolva-se primeiro. Mas como isso é doloroso, como isso é constrangedor, como isso é quase uma obra de vida, por que não dizer isso? É mais fácil apontar o dedo para o outro. Porque o outro é sempre um estrangeiro. E se a gente for entrar numa das teorias básicas da doença, a doença é sempre o estrangeiro, é sempre o que vem de fora, é sempre o contagioso, é sempre o contaminado. O doente é sempre aquele que sofreu uma agressão de um outro. É um alienos, daí a palavra alienado. E o Pressfield está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que existe a potência, a genialidade, a criatividade, a capacidade, existe a resistência. Que é esse yin e yang aí que fica nos tracionando para algum canto. E tem dias que a gente é bem tracionado por elas e a gente não está nem aí para isso. Porque, vamos lá, tem dias que a zona de conforto ela é convidativa. Porque ela não nos oferece uma ameaça explícita, mas nos condiciona e nos comove numa realidade implícita. Dessa forma, meus queridos e minhas queridas, vocês que estão aí participando do nosso podcast, e que, pelo menos para mim, né, tá dando o que pensar, eu acho que Pressfield nos convida a algo sublime, que é começar a assentar a vida para que de fato ela possa ecoar. Há muitas pessoas hoje com as quais nós lidamos, convivemos, compartilhamos coisas que são como câmaras que não ecoam mais. São como casas desabitadas que as luzes estão acesas. Esse é um exemplo também do Exupéry, mas não tem ninguém mais dentro. Porque elas já foram consumidas pela resistência. Elas já foram tragadas por esse ente silencioso e letal. Muito bem. Por hoje é isso. Se vocês ficaram com muitas coisas na cabeça, é essa a ideia. Deixa aí nos comentários, que depois a gente vai tentar responder também. E a ideia é dar o que pensar. A nossa ideia aqui não é estancar o pensamento ou responder todas as questões. Pelo contrário. A nossa ideia aqui é produzir pensamento para que ele de fato comece a ecoar nas nossas vidas. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, clica aí, dê um joinha, compartilhe e faça esse conhecimento chegar às pessoas que vocês acham que será oportuno. Isso daqui não tem pretensões nenhuma. Nossa pretensão é compartilhar conhecimento.
e fazer aquilo que eu gosto e que escolhi fazer, que é ser um discípulo do saber. Por isso sou filósofo. Tchau.